Graça e a paz do Senhor Jesus, amados, paz do Senhor, todos, louvado seja o nome do Senhor, que essa manhã de oração possamos orar, clamar e agradecer a Deus por tudo, em tudo damos graças e louvamos a Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças e paz aí, os que vão entrando no momento de oração, que você possa tá compartilhando com seus amigos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos, lembrando que temos a live Adelino de Souza Lima no Face dele, né, estudo bíblico, né, examinando as escrituras. Deus abençoe aí a todos que participam na terça-feira, em nome de Jesus. Quero estar também já dizendo aqui que a mensagem de hoje é Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Então, se você quiser se preparar, a paz do Senhor, a quem vai entrando aí, participando, né, o sinal vai comunicando aí com a gente, amém? E vai sendo uma bênção. Então, lembrando também o culto das mulheres amanhã às 20 horas, Deus abençoe aí a você que vai participando aí, que vai entrando, né? Nossos amados que participam todos os dias aí da live. Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar nos nossos corações. Louvado seja Deus. Então, o culto amanhã das mulheres, né? Vem buscar o seu milagre na rua Murilo Furtado, 849. Então, vem buscar, vem alcançar o seu milagre, em nome de Jesus. Se você estiver ouvindo bem, dá um joinha aí para mim. O som tá bom. Paz do Senhor, Adriana Flávia, paz do Senhor, missionária Alcione, Deus abençoe a senhora, tudo bom? Lembrando que sábado teremos o aniversário da igreja Vila Airosa, pastor Edson, missionária Dulce, Deus abençoe vocês. Então, às 7 horas estaremos lá, em nome de Jesus, participando do aniversário aí com a nossa missionária Alcione. Deus abençoe a todos, representando aí a Vila Airosa. A nossa diaconisa Adriana Flávia, que está aí postando, está aí participando, para que você vai pondo seu nome. Glória a Deus, né, irmã missionária Alcione? Mais um ano de aniversário, de vida, da Missão Evangélica Porta para o Céu, Vila Airosa. Deus abençoe a todos. E nossa amada aí vai postando, vai compartilhando. Também quero lembrar já hoje que domingo teremos a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. 23 anos, né, irmã missionária Alcione está aí postando, 23 anos, glórias a Deus, 23 anos, igreja da Vila Airosa. Deus abençoe, o aniversário vai ser tremendo, vai ser uma benção, né? Temos um jovem que vai estar pregando, né? Mas eu estarei lá presente, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pelos 23 anos da nossa igreja, Missão Porta Céu, na Vila Airosa. Deus abençoe. Então, lembrando aí a todos que domingo é Santa Ceia do Senhor e consagração. Então, pela manhã, convoco e convido a todos a participarem da consagração, que uma vez por mês pode estar nos abençoando em nome de Jesus, né? O Senhor, aí estão os nomes, Marcela, Cassandra, Lucas, Mateus, Rafaela, tantos nomes que a nossa diaconisa Adriana Flávia vai pondo, né? Agradecendo a Deus pelas orações que hoje já foram feitas no ciclo de oração presencial na igreja, né? Missão Evangélica Porta para o Céu,
Rua Murilo Furtado, 849, São Paulo. Deus abençoe a todos. A palavra diz assim, para a gente ir à oração, né? Paz do Senhor, quem mais vai entrando aí, pastor. Às vezes vai a missionária Heloísa, Deus abençoe, missionária Alba, Deus abençoe, minha amada. Também quero avisar a todos que estamos em recuperação com a bispa, né? Tá se recuperando, né? É um pós-operatório, mas tá indo bem. Em nome de Jesus, Deus seja louvado. E abençoando aí a todos que participam dessa live. Isaías é a palavra de Deus do pão diário, né? Esse momento de oração, pão diário. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Eu vou estar lendo para os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão José, Deus abençoe todos que vão entrando aí, conforme vou identificando, pastora Vera, Bispo Dário, Petrópolis, representando aí nossos irmãos, irmão José Carlos Frutuoso, Deus abençoe o Senhor, paz do Senhor a todos aí, né? Que Deus abençoe o trabalho de todos, que Deus abençoe a empresa de todos, Deus prospere esse dia com bênçãos transbordantes e sacudidas. Quero, nesse momento, estar lendo. O versículo 14 do capítulo 7 de Isaías diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Muito lindo, né? Vou ler novamente para a gente, quem está trabalhando, que não pode ler, mas ouvir, Isaías capítulo 7, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A gente sabe que o livro de Isaías é um livro profético, né? Um livro do messiânico, e aqui é um momento que vem a promessa a respeito do Emanuel. É o título, no versículo 10, o título da palavra é promessa a respeito de Emanuel, Aqui é o momento que o profeta está falando com o rei Acaz, né? O profeta está declarando que ele pedisse um sinal. Ele ficou meio na dúvida e disse: não, eu não vou tentar o meu Deus. Aí o profeta diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal, e que a virgem conceberá e dará à luz. Primeiro, o sinal, né? Entender os sinais de Deus. Quando Deus quer fazer algo, Deus dá sinais. Quando Deus determina algo, Ele dá sinais. E nós temos os sinais do fim dos tempos, como temos hoje. Então, ali, 800 anos, basicamente, antes da vinda de Jesus à Terra, o profeta está narrando, ele está na narrativa da profecia que haveria de acontecer. Quer dizer, o momento estava chegando, mas olha, ainda faltava 800 anos. Veja bem, 800 anos são 8 gerações. Então ainda faltava, a esse tempo determinado, queria se cumprir, mas ele estava dizendo, né, um sinal que Deus daria. Então teria que se esperar o sinal. Eu gosto muito de Lucas, capítulo 2, que fala de Simeão e Ana. De vez em quando a bispo, a gente ministra sobre isso, porque ali há algo tremendo para a igreja ter esperança, né? Então a gente vê uma mulher, uma profetisa chamada Ana,
que 7 anos de casada, ela fica viúva, diz a palavra, e ela fica servindo no templo, né? Então ela tinha certeza que era o tempo da vinda do Messias. Pelos sinais, as coisas estavam para se cumprir. E assim também Simeão, né? Se não me falha a memória, Ana já estava com 84 anos de idade, dedicando a sua vida, a sua dedicação no templo, na casa do Senhor, né? Porque a casa do Senhor é a casa de reunião daqueles que têm esperança na vida eterna. A casa do Senhor não é simplesmente igreja, não é para quem quer, quem não quer. Não, foi paga por preço de sangue, só terá salvação e só irão quem estiver nela, quem estiver participante desse corpo. É por isso que nós somos o corpo, Jesus o cabeça. Então a igrejas é reunião. A gente fala muito da eclésia, levados para fora, mas a igreja não é levados para fora, a igreja é reunião, né? Reunião onde a união do corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça, seja fora ou seja dentro, né? Ao se reunir, somos a igreja. Então somos para dentro, unidos com o Espírito Santo, para dentro com Jesus. É diferente de espalhados, mas igreja é reunião, então quer dizer, união, corpo junto. E isso é que o Espírito Santo opera e age, louvado seja Deus. Então, para a gente ter, né, esse pão diário, o Espírito Santo está falando de uma palavra e que foi promessa, né, a respeito de Emanuel, porque a lei preparou a restauração, mas quando chega no profeta Isaías, ainda que está na lei, 800 anos, vem uma promessa diferente. A promessa ela é reforçada, mas diferente, dizendo promessa do Emanuel, já não está dizendo assim, o Cordeiro virá, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, não, já diz assim, Emanuel, promessas de Emanuel. E eu estive analisando sobre a palavra Emanuel em hebraico, que ela quer dizer Deus conosco. Então era a mesma coisa que Isaías profetizasse assim, olha, ele disse para o rei Acais, peça um sinal para Deus. E ele ficou constrangido, ele disse, eu tentarei o meu Deus, e ele disse, não enfadiguem os homens e a Deus, pois faz de gás. Por quê? Porque estava no tempo da promessa. E o povo estava ali pedindo, mas não pararam para analisar o tempo da promessa, o tempo do cumprimento que estava chegando. Então ele diz, peça um sinal, rei, para Deus. E ele diz assim, não, mas eu não quero tentar a Deus, para quê? Ele diz, então o Senhor mesmo vos dará um sinal. E ele diz, o sinal era, a virgem conceberá um filho. Né? Se a gente analisar, quem é que ia acreditar, né? Isaías, ele começa o capítulo 53, nós estamos no 7, se você vai no 53, ele inicia o primeiro versículo do 53 dizendo, quem creu na nossa pregação? Quem creu no braço do Senhor? Quem creu nisso? Quem creu? Quem poderia crer que ia se cumprir? E teria que ter um sinal. Deus sempre trabalhou com seus sinais. Deus usa o profeta, mas profeta, né, de Deus. Nós temos que entender o que é profeta de Deus e ter a certeza do sinal e da confirmação dos sinais. Senão a gente vai desacreditar no profeta, em profecia. A palavra diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Agora,
Existe profecia, existe brincadeiras como tem hoje. Se nós entendêssemos a gravidade do que a palavra diz, ai daquele que diz Deus falou e não falou, e Deus não falou, irmão, a pessoa, porque Deus vai contra Satanás, Deus vai contra o mal, mas Deus não estende a mão a um crente desobediente a Deus, porque aí é direto com Deus. Então, enquanto Satanás ainda age, ou o próprio homem ainda age, Deus corrige, vai com a sua misericórdia, mesmo com a correção, ele vai com a misericórdia, trabalhando junto, chama-se justiça de Deus. Agora, quando nós nos pomos contra o próprio Deus, aí é complicado. Então, chegou o momento da vinda, não tem brincadeira. Já chegou o momento que Emanuel viria, então o profeta se levanta e vai levar, você vê, 8 gerações, ele descansa, vem vários profetas menores, como a gente sabe, né? Malaquias, Joel, Zacarias, Amós, tantos profetas que vieram, e a gente vê que ali vai se cumprindo, vai somando aquilo, confirmando aquilo que Deus falou. Então, quando chegou daqui para lá, agora se fala Emanuel. Então, era a hora de Deus estar conosco, por isso que não temos como separar a divindade de Deus, a Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não, são as 3 pessoas que se manifestam. Eu gosto muito, aprendi muito isso com o meu pastor. Ele disse assim, não sai disso, Luiz, você será um pastor, você vai pregar a palavra de Deus, não prega atalhos, não ouça outras coisas. Deus, a base de Deus e do cristianismo é que Deus é um Deus único. E Emanuel quer dizer Deus conosco no hebraico, quer dizer Deus na pessoa de Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, a qual Jesus depois declara, vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação do século, vos enviarei o Consolador. Então é necessário que a gente entenda que não haja confusão na nossa cabeça a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São um, mas que agem como a pessoa da Trindade, ou Trinidade, porque a Bíblia não traz a palavra Trindade, mas ela revela a Trinidade de Deus no seu contexto da presença de Deus, dele próprio na lei, depois ele na pessoa do Filho, que é ele próprio, não pode ser tirado, depois ele diz que vai, mas que estaria conosco até a consumação do século, pela pessoa do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo, do Filho e do Pai, esteve conosco e está conosco, esteve com o seu povo e está com o seu povo de geração em geração, porque Deus é um Deus presente. Então Emanuel quer dizer Deus conosco, ele está presente. E quando Isaías declara isso, ele está dizendo que Deus viria e estaria na pessoa do Filho. E ele, quando entra no capítulo 23, dizendo, quem creu na nossa pregação? Mas o que me faz, resumindo essa palavra, que a gente poderia ir longe, né? O Emanuel, o sinal da vinda do Emanuel, o sinal de Deus conosco está conosco, seria a virgem, porque quem ia crer que uma virgem dará à luz? Quem ia crer nisso? Então Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e ela diz, Senhor, eu não conheço varão. E ele diz, mas de ti sairá, né, a virtude
virtude, é lindo isso, a virtude do Espírito Santo estará sobre ti. Então, quer dizer, essa virtude, que é aquela virtude que aquela mulher hemorrágica tocou em Jesus, é a virtude que saiu para curar Zaqueu, é a virtude para transformar a vida de Zaqueu, é para transformar a vida de tantos homens que estavam perdidos no seu caminho ou nos seus entendimentos. Mateus, né? Ele abandona tudo. Então, foi homens que foram impactados pelo chamado, né? Não foi todos chamados a ministério de estarem à frente. Por isso que nós temos tantas doideiras hoje, porque as pessoas não se deixam ser constituída por Deus, mas querem se constituir por carteirinha de 8 meses de estudo. Quer dizer, não perde a consagração. Existe a consagração de Deus. Chamado, pode observar que as pessoas podem estar formadas, que foi e continuou doida. Do mesmo jeito, porque quem tem chamado tem, quem não tem, não suporta, não obedece, não deixa Deus dar sinais para ter certeza. Você vê que o rei Acais, ele foi, ainda que orientado pelo profeta, peça um sinal para Deus. Porque chegou o tempo, mas eu não quero tentar, ele estava com temor, ele não está sendo desobediente, ele está com temor, eu não devo tentar, meu Deus, coisa linda, né? Quando a igreja tem temor, quando os homens e principalmente pessoas que têm o chamado verdadeiramente, né? Porque quem não tem já está fora há muito tempo e corre o risco de ficar fora, né? Então, de ficar de fora da vinda de Jesus vai ser um problema. Mas quem tem chamado tem temor, tem postura, espera Deus dar sinais verdadeiramente. Então o profeta se antecipa ao rei e diz: olha, então Deus mesmo lhes dará o sinal. Deus mesmo dará o sinal para vós, o próprio Senhor, porque é a vontade dele. Quando é a vontade de Deus, irmão, ela prevalece em tudo, do que Deus quer de um jeito ou quer de outro, prevalece, porque Deus não se divide. Eu venho falando há poucos dias, nós temos que tomar cuidado com o ecumenismo, mas nós temos que tomar cuidado, nós não podemos pegar paz pela paz alheia. É diferente. Eu vou repetir essa frase que me veio agora. Nós não podemos pegar paz pela paz alheia. Nós não podemos, porque o próprio Jesus, quando dá sinais da vinda dele, ele diz: quando ouvirdes paz, paz, ouvireis guerra, rumores de guerra. Ele está falando de tempo. Você diz assim: mas já ouvimos, eu já ouvi isso, não sei se você ouviu. Mas nós já ouvimos tantas guerras e rumores de guerra. E não, ele está falando desse tempo mesmo, que haveria guerras, rumores de guerra, mas quando chegasse o momento de dizer paz, vai ter paz, nós vamos viver em paz, ele disse: aí virá o fim. Então, mas isso é tempos também. O fim é preparado por tempos, por sinais. Não é o fim de uma vez. O fim de uma vez será no final do milênio, do cumprimento, após a guerra do Armagedon. Ali, mas antes de Jesus, tudo tem que se cumprir. Teria a igreja estaria até os confins da terra, como Jesus falou, e olha que a palavra hoje vai na palma da mão, olha que a palavra hoje vai... antes tinha que se enviar um homem como Filipe, como Marcos, São Marcos, como Lucas, que não era apóstolo, nem São Marcos era apóstolo, também não era. Então, e apóstolos que iam, irmãos que eram convocados por Jesus para o ministério e que levaram, como muitos, né? Levaram a palavra de Deus, mas hoje ela vai na palma da mão.
Ela vai num clicar, como estou aqui, ela pode estar falando lá nas Filipinas, pode estar falando lá no Egito, pode estar falando lá em Israel, pode estar falando ia estar falando no Brasil, ia estar falando em vários lugares. Então isso é cumprimento da palavra de Deus. Então o cumprimento é que quando ouvir de paz, paz é guerra. Você não entendeu, não? É assim. O que Jesus fala? Quando ouvirdes paz, paz, aí haverá guerra. Mas não que eu diga que estamos numa guerra, mas estamos numa guerra espiritual. Estamos na volta de Jesus Cristo. Então há uma guerra espiritual, e a qual, isso é trazendo por espiritual, então a qual o inimigo está batalhando a toda força, mas nós sabemos que tudo isso é cumprimento. Então, Emanuel, Deus conosco, cumprimento. Agora, olha quando Isabel recebe a notícia, Lucas capítulo 1, né? Recebe a notícia e diz, mas eu sou virgem. E ele disse, olha, a virtude do Altíssimo descerá sobre ti. Coisa linda, né? Coisa linda. E ela daqui a pouco está grávida. E daqui a pouco sai. Aí um homem que esteve tanto tempo, eu não sei quantos anos, mas já velho, idoso, né? Bem idoso, avançado de dias, já ancião, um homem chamado Simeão, está no templo. Todos os dias, a palavra diz, ele ia para o templo. E Ana já ficava no templo a serviço, porque ela estava esperançosa. E como profetisa, ela sabia que estava no momento, ela dizia, a qualquer momento vai entrar o Salvador por essa porta. Olha que coisa linda. E Simeão também ficava nessa expectativa. Deus estará no nosso meio através da pessoa do Filho. E ele sempre na expectativa. E ele teve tanta expectativa que me chama mais atenção é que ele fez um pedido para Deus e Deus atendeu, porque eu não lembro se ele já estava com 90, por aí, mas ele disse, Senhor, não deixa eu descer à sepultura e eu morrer sem ver o Salvador. Coisa linda, né? E Deus, e o Espírito Santo honrou a oração dele, que ele ia para o templo, será que é hoje, Senhor? Está por chegar, então talvez Simeão era uma pessoa que talvez pro rabino, ou pro rabino, pro ministro da palavra, daquele que desenrolava o pergaminho para dar a palavra ao povo, talvez Simeão fosse até mal entendido por ele, dizer assim, mas esse homem toda hora fica de olho para trás, olhando para a porta. Então talvez Simeão ficava lá, fazia a sua oração, e eu suponho que ele ficava olhando para a porta o tempo todo. Chegava alguém e ele dizia, não é, até a hora que um belo dia, um dado momento de um dia, entra um casal simples, humilde, um homem carpinteiro, né, conhecido, né, José, e uma mulher com uma criança no colo. E ele talvez estava aquele momento olhando, porque o Espírito Santo revela. E a palavra diz que o Espírito Santo fala com ele, porque Deus fala como fala aos homens. Para muitos estão incrédulos, até nas igrejas, não só os céticos, mas também muitos estão incrédulos na própria igreja, de não crendo mais que a voz de Deus fala aos nossos corações e muitas vezes soa pelos ouvidos para que a gente possa saber o que ele quer. Escolhe quem ele quer falar, a hora que quer, né, como quer, isso é Deus. Né? Então, e tem profetas que ouvem a voz de Deus, tem uns que ouvem, pode ouvir umas vozinhas por aí, mas a gente está falando de profeta verdadeiramente de Deus, com chamado, com obediência, com temor, porque Jesus mesmo disse dentro de Jerusalém, o Emanuel, lembra da palavra aqui? Isaías, Emanuel, Deus conosco. Ele declara dentro de Isaías, dentro de Israel,
né? Ele vai declarando e diz que ele é o Emanuel, Deus conosco, que ele está no nosso meio, que ele está presente, né? E que a árvore se conhece pelo fruto. É pelo fruto que se vê a árvore. Não se conhece uma árvore sem saber do fruto, porque ela pode estar frondosa, como foi a figueira. Jesus teve fome pela manhã e foi até uma figueira. Ela estava frondosa, linda, aparente, né? Mas quando Jesus chegou perto dela, não tinha um fruto. Então isso ele está falando da igreja. Ele não está falando de outra coisa. Essa parábola e mensagem real que Jesus chega, não parábola, mas a comparação que ele faz que eu estou fazendo, da figueira que ele vai com fome, e eu estou colocando, né, trazendo aqui uma exegese dizendo o seguinte, irmãos, aquela figueira é a igreja. Ela estava frondosa, bonita, mas não tinha fruto. Então Jesus olha para ela e diz: nunca mais nasça frutos de ti. E ela seca, e os discípulos ficam atônitos, ficam desesperados. Essa é a verdade. Diz: Senhor, tu orou e a figueira, tu falou e ela secou. Ele falou: secou porque ela não tem fruto. Então não tem fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Então o profeta também se conhece pelo fruto. Como é que é a vida? Tem que saber a vida do profeta. A vida do profeta é separada, né? Com um sapatinho de couro de crocodilo, com aquela gravata que fica dizendo assim: ó, isso aqui é importado, eu só ando de gravata importada. Não ando de gravata furré. Por exemplo, quando o fruto ele aparenta que está bom, tu abre, tem bicho, é as profecias que tem por aí, às vezes, muitas vezes, e que deixa o povo doido e incrédulo, né? Esses dias mesmo a pessoa falou comigo: poxa, houve tanta profecia. Houve e fala. Houve fome, todo mundo fala o que quer, e quem tem ouvido ouve o que quer. Então a gente tem que estar atento à voz de Deus, porque existe 3 vozes: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. 3 vozes. Então a voz de Deus é diferente. Ela não traz confusão e nem mentira, nem engano. A voz de Deus traz verdade. Então é isso que nós temos que ver. Então aquilo que Isaías profetizou cumpriu. Ele disse: olha, a virgem, esse é o sinal de Deus, para vocês saberem que eles virão. Então aí Simeão dá uma olhadinha para trás assim, o Espírito Santo diz assim: ó, está aí aquele que você espera, está chegando. Aí ele pega, sabendo na revelação do Espírito Santo que era aquele dia e aquele momento, ele vai, pede o menino da mão da mãe, lergue. Meu irmão, isso é a coisa mais linda que existe, a gente entender o amor de Deus, a gente entender a graça de Deus, amigo, porque Deus não precisa estar falando para a gente ser obediente, Deus não precisa estar dando sinais para a gente ser obediente, já deu, a gente tem que só saber o cumprimento da palavra, porque é a boca de Deus falando, não precisa ficar correndo, não, vamos, fala, e acaba ouvindo bobagem. Nós temos que estar ligado à Escritura Sagrada, porque tudo que Deus revela pela boca de um profeta está na palavra, então tem que cumprir a palavra. Então a gente vai para Mateus 24, 25, vai ver a verdade do que está acontecendo. E aí ele pega a criança, ergue aos céus. Talvez tomou a vez do rabino, disse: rabino, eu preciso fazer isso. Levanta a criança e diz: Senhor, para todos ouvir, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Oh, glória, aleluia, Jesus. Por que o homem, nós estamos incrédulos? Por que nós não acreditamos nos sinais? Emanuel. E aí a profecia cumpre também a sua ida, porque ele diz que ele comeria leite, manteiga e mel. Eu vou encerrar aqui, senão vai longe. Manteiga e mel, né? Antes que ele soubesse desprezar o mal e escolher o bem.
Então depois ele também seria cortado da terra, tirado da terra. Então seria tirado, porque era o cumprimento da palavra. Ele tinha um tempo para ficar, enquanto quando ele discernisse que é a maioridade, aqui está a maioridade para os judeus, para o Oriente Médio, é 30 anos. Então, quando ele discernisse da idade jovem para a emancipação de adulto, quando ele estaria agora amadurecido, essa hora ele estaria discernindo o mal do bem, era a hora. Então, nesse momento, era um sinal que ele também seria tirado da terra, arrancado. Então, ele ficou, você vê, Jesus viveu 33 anos na terra. Viveu, mas só teve 3 anos de ministério. Tremendo, né? E aí, logo rápido, ele ceifado da terra, levado aos céus, mas teve ascensão com o corpo e tudo, visto. Então, para que a gente cresça, ele teria que, assim como Elias foi arrebatado, Enoque arrebatado, assim ele também é extraído da terra com corpo, quer dizer, fala ascensão de Jesus Cristo, né? Então ele teve ascensão aos céus, e aí ele disse que foi preparar lugar para mim e você. Eu quero parar aqui e dizer que Emanuel está conosco, ainda não foi tirado. Ele disse que ele foi, mas deixou o Espírito Santo. Essa pessoa que está a presença de Deus na nossa vida, que o Emanuel ainda está presente a todos nós, e nós temos que crer nisso. Ainda não foi cortada a igreja, foi tirado, ceifado o Emanuel, mas com arrebatamento, com ascensão, perdão, também arrebatado, mas com ascensão do seu corpo. E ele foi, mas disse que estaria conosco. Ele enviou o Consolador. E ele está presente, ainda não foi tirado, mas também será ceifada, arrebatada a palavra de Deus, e nessa hora junto o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não trabalha sem a palavra. E a palavra revela o Espírito Santo. Então, quando nós sabemos que uma profecia é verdadeira, vindo na palavra. Tem que bater com a palavra. Tem que bater com a palavra. Sonhos e revelações de sinais é uma coisa. Agora, profecia é outra. Nós temos que discernir. Tem um dos dons que a igreja tem que estar revestida. A igreja deveria estar de joelhos e jejuns pedindo esses dons. Que o apóstolo Paulo diz. Por isso ele revela que o maior dom é o amor, mas um dos 9 dons, a igreja que ele diz, os dons são bons, mas que se busque os melhores dons. Mas um dos dons que a igreja tem que ter é o espírito de discernimento, e esse se pede pouco. Se pede dom de visão, porque é bom, né? É ego para o homem, dom de profecia, coisa linda no meio de todo mundo falando, né? Você já viu o profeta no cantinho falar? Eu já vi. Profeta, quando tem sabedoria, eu estava em 2018, a profeta veio no meu ouvido, no fim do culto, uma mulher bastante usada, sincera na palavra. Quando a gente fala usado, né, não é para ofender ninguém, mas usada por Deus mesmo. Aí acabou o final do culto, que ela entregou a palavra, coisa que foi descer, eu fui abraçar ela, no meu ouvido ela falou, Deus está te livrando da morte. Depois eu fiquei pensando, por que ela não falou de púlpito, que ela poderia ser, né? Deus está te livrando da morte. Deus, ela teve sabedoria de não espantar a igreja. Irmão, quando eu fui para a cirurgia, foi uma luta para mim voltar. E a própria médica falou isso, foi uma luta. Então eu sabia, quando eu vi, e eu estava bem, eu estava de pé bem. E ela disse, estou vendo, o Senhor me diz que está te livrando da morte, pediu para mim te avisar. Tome cuidado com a sua saúde. Não demorou 1 ano, eu estava no médico, estava passando mal, estava indo para o hospital, já tinha ido 2 vezes, 3 vezes, não descobria, parecia que era coração
peito queimava, doía, teve noite que eu não dormia sentado, orando, sozinho, não acordava ninguém, o peito coisa dizendo, Senhor, eu sou teu servo, e eu creio na tua palavra, que tu é o meu médico. Meu peito estava explodindo, irmão, parecia que eu ia ter um infarto. Eu orava e Deus calmava, e aí de manhã eu ia para o... E isso aconteceu 2 vezes. E aí eu me lembrava da profecia, e eu falava, Senhor, tua profeta, tu usou e disse que eu tomasse cuidado, que tu estava me livrando da morte. E fui para a cirurgia, a médica mesmo falou, eu mesmo não opero mais o senhor, porque foi muito difícil manter o senhor vivo. Pergunta a Lê. E a cirurgia, que era rápida, se estendeu, né? E foi uma luta. E ela levou o dia inteiro, esperou toda a equipe, porque ela disse, eu jamais operaria o senhor por causa da rejeição, que o senhor tem alérgica, a anestesia. Então, foi uma luta, mas eu voltei e eu fui tranquilo. As horas passavam, eu fiquei tranquilo, cantando hino, porque eu sabia que meu Deus disse que eu seria livre da morte. Isso é que a palavra cumpre. Porque eu confiei na palavra que Deus deu pela profeta, porque era uma profeta ordeira, ela não falava uma bobagem, coisa. Profeta bom é isso, chama lá no canto e dá a correção, chama lá no canto, desce o rei, porque lá no canto só tem um que pode dar honra, é o próprio Jesus, não é a plateia. Essa é a parte importante. Quando nós aproveitamos plateia, é o que Deus está falando hoje no Pão Diário. Nós temos que estar atento com o profeta. Pai, nós queremos orar, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, porque, Senhor, o teu pão, Senhor, ele é diário, ele é fortalecido em nossas vidas. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos no teu Espírito, nós cremos, Senhor, no Emanuel, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para libertar os cativos, aquele que veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Senhor, queremos estar firme na tua palavra, o teu povo confessa, Senhor, e firme, Senhor, que nós, Senhor, cremos, Senhor, naquilo que tu determinou para o final dos tempos. Senhor, nós glorificamos o teu nome, estamos firmes, te dando glória, Senhor, sabendo que a tua igreja é forte, que a tua igreja é fortalecida pelo teu Santo Espírito, que o Emanuel está conosco e que nós estamos firmes na tua promessa, glorificando o teu nome, a qual, Senhor, quando tu estás presente, tu traz a cura, a libertação, a restauração. E, Senhor, dá uma semana de bênção para o teu povo. Próspera, Senhor, em tudo que o teu povo necessita, para que teu nome seja glorificado. Senhor, salvando os corações, que essa palavra possa chegar aos corações, em nome de Jesus. Que você que receber o envio de alguém, de algum parente, ouça atento essa mensagem. E de repente você não conhece a Jesus, ou se ausentou da casa do Senhor. Volte correndo, Ele está vindo. Está no tempo da salvação. Pelos sinais aos que creem, tudo que Jesus falou está se cumprindo. Falta pouquinho para cumprir o final, mas nós não podemos ficar para o final. A igreja não fica para o fim. A igreja, ela vai antes do fim. E nós temos que estar pronto porque vai se cumprir o arrebatamento, vai se cumprir a restauração da igreja, assim como Simeão viu que o Salvador chegou. Assim nós iremos ver, né, a igreja. Então, se você quiser aceitar Jesus, levante a sua mão aos céus, dobre seus joelhos, confesse o nome de Jesus, porque todo aquele que crê será salvo, tu e a tua casa. Então, e confesse a Ele dos seus pecados, pedindo perdão. Somente isso, não precisa mais nada. E diga para Ele para escrever seu nome no livro da vida. Ele escreverá. Mas vá para a igreja. Não tem ninguém, em nenhum momento Jesus disse que ficasse em casa. Ele juntou a igreja. Fique dentro de casa, não. Vá à igreja. Missão evangélica, porta para o céu.
tem em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem 3 igrejas em São Paulo, a sede é Rua Murilo Furtado 849, esteja na igreja conosco, em nome de Jesus. Então aceite a Jesus Cristo. Se você se ausentou do caminho, volte, renova a aliança, fala, Senhor, eu quero renovar a aliança contigo, dobra teus joelhos, mas vai até o pastor. A ovelha tem que estar junto do pastor. Vai até a igreja, em nome de Jesus, amém? Então quero agradecer a Deus pela sua vida, você envia aos amigos, porque é uma palavra de salvação. Eu não estou aqui dando ouro, chavinha, não estou dando aqui carro, casa, eu estou dando uma casa celestial. Eu estou oferecendo aquilo que Deus me ensinou e me orientou. A morada celestial, casa eu estou dando, mas aquela do céu, em nome de Jesus. E essa eu tenho certeza que Ele vai cumprir, vai dar, e já preparou o lugar para nós, amém? Deus te abençoe. Às 20 horas hoje temos Adelino de Souza Lima, ensino bíblico. Amanhã às 20 horas na Rua Murilo Furtado 849, sede, com um culto buscando o seu milagre, com as mulheres. Vamos estar juntos, em nome de Jesus. Não se esqueça, vai preparando o seu domingo, dia de gratidão a Deus, uma vez por mês. É culto de manhã e à noite, esteja nos dois. É dia de passar o dia na casa do Senhor, consagrar de manhã e à noite também a Santa Ceia. Então consagre-se ao Senhor, juntos no domingo, todos, sem exceção, né? Sem exceção de nenhum itinerante, temos que nos ajuntar para a Santa Ceia do Senhor, ter um memorial de Cristo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Emanuel, Deus conosco, te agracie esse dia que se chama hoje. Fique na paz, amanhã às 10 horas estarei aqui. Paz do Senhor Jesus.